Olá, bem-vindos ao podcast Deuses e Devotos. Meu nome é Marcos André, eu sou professor de História e este foi o episódio número 22 deste podcast que é dedicado à história das religiões. Neste episódio, eu vou falar um pouco sobre a história do ateísmo. E a fonte de pesquisa utilizada é o livro homônimo, História do Ateísmo, do historiador francês Georges Minoir, que é um historiador especialista em história das mentalidades, um grande historiador francês. Eu tenho outro episódio aqui, a História do Inferno, que é também baseada num livro dele, né? Então, a história do ateísmo, né, ela não é uma crônica linear de uma doutrina, mas sim a complexa e muitas vezes perigosa saga da dúvida humana. Isso, como aponta o historiador Georges Minoir, por milênios, o ateu ele não era uma identidade autoproclamada, era mais uma acusação mortal, né? Então era uma ofensa, né, para dissidentes, para hereges ou até mesmo inimigos políticos. Então rastrear a história da descrença é um exercício de arqueologia intelectual. É preciso escavar fragmentos desse ceticismo em textos antigos, decifrar o silêncio imposto pela perseguição e compreender a lenta evolução de um pensamento que ousa questionar a base da realidade para a vasta maioria da humanidade. Então, a história do ateísmo ela começa muito mais antiga do que nós pensamos. Ela começa já na Grécia, né, onde a impiedade era um crime capital. A gente vai passar pelos salões do iluminismo e chega, lógico, nos debates digitais do século XXI, como, por exemplo, aqui este podcast. Então, embora a religião fosse onipresente no mundo antigo, as primeiras sementes do pensamento ateísta e agnóstico foram plantadas na Grécia Antiga. Então, os filósofos pré-socráticos, como Xenófanes, já criticavam essa concepção antropomórfica dos deuses, argumentando que, se bois e cavalos pudessem desenhar, eles também criariam os deuses à sua própria imagem. Então, com os sofistas, a dúvida se torna ainda mais veemente, né, mais explícita. Abre aspas. Sobre os deuses não posso saber se existem ou não existem, nem qual é a sua forma. Muitos são os obstáculos ao conhecimento, como a obscuridade do tema e a brevidade da vida humana. Frase de Protágoras. Então, essa declaração é uma formação, é uma informação, né, de pensamento clássico do agnosticismo, né? E outros filósofos, né, eles vão ainda mais longe. Diágoras de Melos ficou conhecido como o primeiro ateu por supostamente revelar o segredo dos mistérios de Eleusis e zombar da religião. O dramaturgo Critias, em um fragmento de sua peça Sísifo, apresentou uma teoria radical. Os deuses seriam uma invenção de um legislador astuto para impor uma ordem social, para impor o medo, para policiar os pensamentos secretos dos homens. No entanto, a corrente mais influente foi a do epicurismo, o Epícoro, né? E seu seguidor romano Lucrécio. Eles propõem um universo puramente materialista, composto somente de átomos e vazio, onde os deuses, se existissem, habitariam um plano distante e estariam indiferentes aos assuntos humanos. Então, isso aí já é um ateísmo prático, né, que remove aí a divindade da vida e da moralidade humana, né? Então, vai haver, lógico, um silêncio muito grande, né, já na Idade Média, e depois vai haver um despertar aí na época do Renascimento. Então, com a ascensão e consolidação do cristianismo na Europa, o ateísmo nesse período vai se tornar praticamente impensável, né? A existência de Deus era a realidade que esse homem aí da Idade Média vivia, né? Então, o conhecimento, a moral, a ordem social se fundavam aí através da religião. O ateu na teologia medieval era um incipiens do Salmo 14, né? Disse Nécio no seu coração, não há Deus. Ele não era um intelectual com argumento, mas uma figura de depravação moral, né? Era um monstro para eles, né? Então a acusação de ateísmo
nessa época, é uma arma poderosa, mas raramente se referia a uma negação filosófica sobre Deus. Era frequentemente usada para desacreditar, para ofender, para acusar, hereges ou inimigos. Né? Já na época do Renascimento, vem a redescoberta do humanismo, e a redescoberta dos textos clássicos antigos dos gregos. Então começa a se reintroduzir nessa época ideias que são, para a igreja, para a religião, tidas como perigosas. Então vai haver aí uma redescoberta de Lucrécio no século XV e vai trazer esse materialismo atomista de volta à circulação de uma pequena elite intelectual. Então, embora figuras como Pietro Pomponazzi questionasse a imortalidade da alma com base ali em Aristóteles, o ateísmo aberto permanecia ainda muito perigoso, é um tabu. Não é um ateísmo que não pode ser nem sequer militante, quanto mais mostrar. Então, a descrença existia, mas era de forma velada e estava expressa ali em alguns círculos privados, ou através de uma leitura cuidadosa dos textos filosóficos. A grande virada da questão do ateísmo na história, ela vai se dar ali com a revolução da razão, no iluminismo. Então, o iluminismo é o verdadeiro ponto de virada desse pensamento. Então, o que traz isso é a confiança na razão humana, que é impulsionada pela revolução científica. Então, as bases da religião começam a ser questionadas. Então, o que era no começo apenas uma crítica que se manifestava com o deísmo, a crença de um Deus ali como se fosse um relojoeiro, que criou o universo e suas leis, mas que não interfere nas leis. O Voltaire foi o mais famoso proponente dessa visão deísta, usando essa visão para atacar a Igreja Católica com a questão da superstição e do fanatismo. Então, uma corrente mais radical vai emergir ali na França, e esses são vai surgir alguns filósofos que vão construir e defender publicamente o ateísmo. Então, Julien Onfray de la Mettrie, em sua obra O Homem-Máquina, de 1747, argumenta que os seres humanos são autômatos completos e que a ideia de uma alma é desnecessária. Baron de Holbach, no seu livro O Sistema da Natureza, de 1770, publicado sob pseudônimo, esse livro é considerado, inclusive, a Bíblia do ateísmo. O autor argumenta que o universo é apenas matéria em movimento, regido por leis naturais inexoráveis. A religião, para ele, nasce do medo e da ignorância. Diderot, o editor ali da monumental enciclopédia, vai evoluir do deísmo para um materialismo mais cético, usando a própria enciclopédia como um veículo mais sutil, para disseminar a dúvida e o pensamento crítico. Então, essas ideias, elas estavam ali confinadas numa elite, um círculo secreto, e vão explodir ali para a esfera pública durante a Revolução Francesa. E a própria Revolução Francesa vai aí tentar impor na sociedade uma descristianização da humanidade, acabar com o cristianismo, e vai culminar ali num chamado culto à razão. Então, o ateísmo, nesse período, ele deixa de ser uma posição filosófica e passa a se tornar um projeto político, e vai ser utilizado, inclusive, na época do chamado terror. Aí vem o século XIX, os mestres das suspeitas, chamados mestres das suspeitas, e a famosa morte de Deus. Então, o século XIX vai testemunhar aí o ataque mais profundo da ideia de Deus, que vai vir aí da filosofia, da ciência e da teoria social. Charles Darwin, por exemplo, com seu livro ali, A Origem das Espécies, de 1859, fornece uma explicação naturalista para a complexidade da vida e vai, com isso, desferir o que a gente pode chamar de um golpe, no argumento da criação. A ideia de que a natureza era apontada para um criador inteligente. A própria obra vai questionar sobre isso. Então, assim, nós temos aí também no campo filosófico alguns pensadores alemães, como Paul Ricoeur,
e mestres da suspeita que desconstroem a religião de maneira distinta e duradoura, né? Ludwig Feuerbach, né, em A Essência do Cristianismo, de 1841, argumenta que Deus é uma projeção das melhores qualidades humanas. Para ele, não foi Deus que criou o homem à sua imagem, mas o homem que criou Deus à sua. Então, para ele, a teologia é uma forma de antropologia alienada. O famoso Karl Marx, influenciado ali por Feuerbach, viu a religião como o ópio do povo. Para Marx, a religião é um sintoma de opressão econômica, né? Marx, o seu materialismo, né, econômico e materialismo histórico, ele vai dizer que é uma consolação ilusória que impede a classe trabalhadora de lutar por sua emancipação real. Então, a crítica da religião era o primeiro passo para a crítica da sociedade. E a famosa frase aí de Nietzsche, né, que declara que a morte de Deus, né, é um diagnóstico de um evento cultural, né? A crença em Deus por séculos fundamenta a moral, né? O propósito e valores do Ocidente havia se tornado insustentável. Então Nietzsche prevê, né, uma era de niilismo e desafia a humanidade a superá-la criando seus próprios valores. Bom, o século XX, o século XXI, né, nós temos aí um ateísmo de Estado, ou chamado novo ateísmo também, né, num outro período. Então, no século XX, o ateísmo assume uma forma radicalmente nova, principalmente nos regimes comunistas, como o da União Soviética e da China. Temos aí o ateísmo científico, né, porque é uma doutrina de Estado. Então, longe de ser uma libertação, essa forma de ateísmo é imposta, né, resulta aí numa perseguição brutal aos crentes e na destruição das instituições religiosas, né, associando indelevelmente o ateísmo ao totalitarismo na mente de muitos. Então, nessa fase desse ateísmo científico muito propagado pela extinta União Soviética e pela China, os defensores do ateísmo, né, vão fazer exatamente o que no passado a Igreja também fez, né, ou o que o Império Romano fez, a perseguição aos crentes. Nada de novo na história nesse caso aí. Na Europa Ocidental, né, temos aí o existencialismo de Jean-Paul Sartre e do filósofo Albert Camus, né, que explora as consequências da ausência de Deus para a liberdade humana. Para Sartre, se Deus não existe, tudo é permitido e o homem está condenado a ser livre, totalmente responsável por criar o seu próprio significado em um universo indiferente. Camus encontra nobreza na revolta contra o absurdo da existência. Então, o início do século XXI, que é marcado pela ascensão, né, do fundamentalismo religioso e pelos ataques, por exemplo, das Torres Gêmeas, né, que entra para a história, dá origem a um movimento conhecido como o novo ateísmo. Então, figuras como Richard Dawkins, né, em seu Deus, um Delírio, e Christopher Hitchens, Deus não é grande, passaram da simples não crença para uma posição oposta, que combate a religião, né? Eles argumentam que a fé não é apenas errada, mas ativamente prejudicial, né? Eles usaram a ciência como sua principal arma e os meios de comunicação em massa para popularizar sua mensagem, gerando um debate público intenso e polarizado que continua até hoje. Então, a história do ateísmo é a história de uma ideia que evoluiu de um crime punível com a morte para uma posição filosófica clandestina na sociedade, né? Vai passar por uma ideologia de Estado e, finalmente, uma visão de mundo comum publicamente defendida. Então, o livro, A História do Ateísmo, de Georges Minoir, ele faz uma análise, né? Uma trajetória, né? Que a história do ateísmo está intrinsecamente ligada à própria religião, à ciência política, né? E à luta por liberdade de pensamento. Então, de Diágoras a Dawkins, a negação à dúvida sobre os deuses tem sido uma força provocadora que força a humanidade a reexaminar constantemente suas crenças mais fundamentais, as crenças sobre a realidade, sobre a moralidade e o significado da vida. A história do ateísmo uma última análise, né? É um capítulo essencial que busca
na busca incessante do ser humano por respostas, seja na fé ou na própria ausência da fé. Se a gente parar para pensar sobre isso, a gente pode fazer a seguinte pergunta: você que ouve esse podcast agora, nasceu com a religião ou você aprendeu a religião na cultura em que você nasceu? Então, para um crente, é lógico, para a pessoa que tem a crença, ela vai dizer: eu nasci cristão, eu sou cristão, e ele vai explicar a vida e a sua própria realidade dessa forma. Mas para um descrente, não, ele vai dizer que o ser humano nasce vazio, como um HD vazio, nasce no sem pensamento, e ele vai aprender essa experiência conforme a vida que ele vai ter. Bom, eu não sei se você é ateu ou crente. O livro A História do Ateísmo, de Georges Benoist, é um excelente livro para poder fazer uma análise dessa odisseia histórica sobre a questão do ateísmo. Mais uma vez, obrigado pelo download e até o próximo episódio.